Jesus, amém? Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade, né, irmãos, de estar aqui nessa noite, louvando e agradecendo ao nome santo do Senhor, de poder falar a palavra do Senhor, né, irmãos? Esse livre-arbítrio que o Senhor nos dá hoje, para falar do seu amor grande, o seu cuidado para nossas vidas, né? Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 8. Glória. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O título diz assim: A Viúva de Sarepta. Palavra conhecida, né, em nossos corações, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Amém? Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Vou estar lendo aqui o versículo para que nós possamos não tomar tanto tempo, amém? A palavra de Deus diz assim, dessa maneira: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém? Essa palavra é muito conhecida, é sobre a viúva, né, de Sarepta, a qual a Bíblia relata que o profeta Elias, ele foi incumbido pelo Senhor, né, de ir até aquela cidade para encontro de uma viúva, né, de uma mulher viúva. E essa viúva, ela estava passando por um momento muito difícil, numa crise de sequidão, e já há bastante tempo, devido a uma oração mesmo do profeta Elias. E ali ele pediu um pouco de água, e assim ela concedeu. E depois ele pediu um pouco de pão. E ela falou: Senhor, eu tenho só um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. E aqui, eu e meu filho vamos nos alimentar, e daqui eu vou morrer. Que situação difícil, né, irmãos? Louvado seja Deus. E Elias explicou para ela que ele foi enviado pelo nosso Senhor Jesus, pelo nosso Senhor Deus, ali ao encontro dela naquela cidade. O que era para ela conceder aquele pão e logo após ela fazer o bolo para o filho dela, que a porção dele poderia ser até pequena. E assim ela acreditou, ouviu, né, o profeta de Deus, e assim ela fez. E ali, por toda aquela seca, por toda aquela crise, aquela casa não faltou a farinha e nem o azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor começou a me tocar nessa palavra, quando se fala de mulher, já vem uma esfera sensível, né, irmãos? E quando trata-se ainda de uma viúva, então já vem aquela junção de uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha, que ela não tem um homem, um esposo, um companheiro para estar cuidando dela, para ser o provedor dentro do lar dela. Meu Deus. Mas ali, ela não sabia, mas ela já era um projeto do Senhor. Aleluia, Jesus. E a palavra diz também, vamos falar um pouquinho, por que Elias orou para que houvesse aquela grande sequidão que ficou por um bom tempo na terra sem chover. Porque ele também vivia ali em Israel. Naquele momento, quem era um servo de Deus e sabia quem ali realmente Deus, naquele momento estava se prosperando muito falsos deuses, né? Deus de Baal. Ali estava tendo muita idolatria. Meu Deus. Será e Baal, ou seja, Satanás. Então, a cada momento que ele via a Israel estava crescendo
né, as estátuas de barro e aquelas pessoas, não sei, por não orar, não jejuar, estava dividido entre dois deuses. Uma parte era servo de Deus, mas quem era servo realmente de Deus estava muito difícil ali naquele momento servir ao Senhor. E a palavra não diz, mas eu creio que Elias orou a Deus e falou: até quando nós vamos viver essa idolatria que está se crescendo e o nosso Deus mesmo sendo cada vez mais pequeno e Baal crescendo, será crescendo aqui na terra de Israel? Mas Deus ordenou a Elias que ele fosse até o rei Acabe. Irmãos, que ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque o profeta Elias diz a palavra do Senhor que ele era uma pessoa muito humilde, solitária e andava pelos campos. E o Senhor ordenou, ele falou: vai até o rei Acabe e diz a ele, enquanto ele estiver adorando o Deus de Baal, idolatrando e fazendo que o povo de Israel adore a Baal, eu vou trazer uma grande seca por toda a terra por um grande período. Ou seja, se não chover, não tinha alimento. Não, como que as pessoas iam se alimentar? A terra ia ficar seca. E ali, assim se fez o Elias, obedecendo a voz do nosso Deus. Ele chegou diante do palácio. Irmãos, a palavra não diz isso, mas eu ali, pelos meus olhos da fé, eu posso contemplar um homem humilde. Glória! Até mesmo sem veste de se apresentar diante de um rei, com, talvez até mesmo com umas vestimentas como se fosse até um morador de rua. E diz a palavra que ele era um solitário, gostava de campos, andava muito pelos campos. E se apresentar diante do rei Acabe e da sua esposa Jezebel e desafiar, é muita ousadia do Espírito Santo. Louvado seja o nome desse profeta. Que essa unção desse Espírito Santo venha descer sobre as nossas vidas, porque hoje eu posso assim até contemplar e falar: Senhor, hoje eu tenho tanto acesso, eu tenho redes sociais que me ensinam a palavra, eu tenho a Bíblia, se eu não enxergo, eu tenho a Bíblia pelas redes sociais, irmãos, pelo celular, pela internet falada. Mesmo assim, a gente ainda se nega de falar a palavra de Deus, dizendo que nós não somos capazes. Mas eu quero falar que quem te capacita não é o homem, mas sim o Espírito Santo. Só fala: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, voltando ali para o nosso profeta Elias, ele desafiou, ele falou, ele obedeceu a voz do Senhor. E ali Jezabel, nossa, rei Acabe ficou furioso. Some da minha frente, eu acredito que eu vou sair da minha frente antes que eu te mando matar, é agora, não é? Se cumprir a profecia do Senhor teu Deus, mas eu vou matar você agora, some. E ali Elias ficou por um tempo fugindo. Mas o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus de providência. Você acha que você, na obediência do Senhor, o Senhor vai deixar você perecer? Nunca. O Senhor, Ele cuida. Ele está no controle de todas as coisas. Então, veio a voz do Senhor novamente ao profeta Elias, dizendo: vá até a cidade de Sarepta. E no versículo 9 fala assim: levanta-te e vai até Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que vou ordenar ali uma mulher viúva que te sustente. E ainda no 10 diz: então ele se levantou e obedeceu, e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou, e ele disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que eu beba. Interessante que nesse versículo, voltando para a viúva, ela estava à porta da cidade colhendo um punhado de lenha para que
fizesse sua última refeição e ali ela morreria. Meu Deus. Ela não sabia, mas a partir do momento que o Senhor ordenou o profeta Elias para ir até aquela viúva, ela já era o projeto do Senhor. Aleluia. Ela já estava nos planos do Senhor, mas ela não sabia, porque para ela ali ela era a sua última refeição e ela morreria. Como que você se encontra hoje? Você tem passado por dificuldades que só você e o Senhor sabe? Se você está passando por essa dificuldade, creia que você é o projeto do Senhor. Aleluia. Ele está vendo o que você está passando. Eu tenho o costume de dizer, quem me conhece um pouco mais, eu falo assim, brincando às vezes com a pastora, né? A minha rainha, eu chamo ela de minha rainha. Pastora, quando o Satanás está muito quieto, tem alguma coisa errada. Desta forma, É verdade. Algo está errado. Eu preciso agradar mais o meu Senhor e buscar mais. Porque Ele vai lutar contra aqueles que são do Senhor. Aquele que é do mundo, já é do maligno, mas você não. Você é um projeto. Aleluia. E o Senhor, Ele Glória está a Deus. vendo o que você está passando. Não temas. Não fique com medo. E o importante, irmãos, que essa viúva, ela ainda permaneceu lutando, porque o profeta encontrou ela como? Lutando, ela estava apanhando lenhas. Ela pegou uns gravetos para a sua última refeição. Então não desista do propósito que Deus colocou na sua vida, porque os olhos carnais, quando você olha para o cenário, eu sempre costumo falar isso, a gente até conversou em alguns ensaios, eu, Wagner. Quando a gente olha para o cenário, pelos nossos olhos, eu consigo desistir. Mas e os nossos olhos da fé? Nós temos um Deus grande, um Deus poderoso que Ele pode todas as coisas. Ela poderia ali ter, naquele momento, nem colher mais aqueles gravetos. Poderia nem estar pegando mais aquela lenha. Eu vou morrer mesmo, eu não tenho alimento, não tem mais aonde sair alimento. Mas mesmo assim, ela persistiu. Então, irmãos, o Senhor manda falar para vocês nessa noite: não desista. Obrigado, Não desista do seu casamento. Não desista do teu filho. Não desista da sua filha. Fala, Deus. Não desista do seu lar. Não desista dessa porta de emprego que o Senhor abriu e você está sofrendo uma perseguição. Não desista. Aleluia, louvado seja Deus. Quero falar para vocês que quando o Senhor estava lá no barco com os seus discípulos, Jesus começou a ver aquela grande ondas, e as ondas, diz a palavra do Senhor, que estava tomando conta do barco, aquele vento cada vez mais forte. Mas Jesus já sabia que tudo aquilo ia acontecer, mas ele permitiu, para ver a fé dos seus discípulos, até onde ia. E eles desesperados, os discípulos acordou Jesus estava dormindo no barco, ele estava descansando, porque ele estava no controle de todas as coisas. Falou assim: Senhor, acorda, nós vamos morrer, esse barco vai afundar, as ondas vão nos consumir. Homem de pouca fé. Meu Deus, Como está a sua fé? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não desista do seu propósito. Não desista do teu chamado. Aleluia. Não desista daquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, para que você possa fazer para o Senhor. E a voz, aquelas vozes que falam, tudo diz não, né? Que você é incapaz, que você não pode sim. Pode sim, você pode todas as coisas com o nosso Senhor. Coloque Ele na frente. Então, não desista. E ainda vem a palavra do Senhor no versículo 11. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhar 2
calvo-vos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comemos e morreremos. Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi sincera. Eu posso contemplar e falar assim, eu quero te abençoar, mas essa é a minha última refeição. Eu não tenho bolo, eu não tenho pão, eu só tenho um pouco de farinha. Eu tenho um punhado de farinha, eu tenho um punhadinho de farinha e tenho um pouco de azeite. Então ela foi sincera. Como está a sua sinceridade hoje diante de Deus? Seja humilde, seja verdadeiro. Senhor, eu preciso, eu não consigo sem o Senhor estar na minha frente. Quando o teu irmão pergunta para você, o teu pastor pergunta para você, como está a sua vida, irmão? Como está? Como você está? Tudo bem, pastora, está tudo maravilhoso. Misericórdia. E sendo que você e Deus sabem que não está. Pai eterno, aleluia, glórias. Confesse, porque ali o pastor, a pastora, líderes, vamos levantar uma campanha a seu favor. Aleluia. Vamos orar pela sua vida. Aleluia. E ali com a sua sinceridade no teu coração, as coisas vão começar a decair do céu sobre a tua vida. Obrigado, Deus. Seja sincero, ela foi sincera. E ali Elias explicou para ela, mas quem me mandou eu vir até aqui foi o Senhor. Ele pediu para mim, você primeiro me servir, você me sustentaria, e depois vá e faz um bolo para você e para o seu filho. E assim ela acreditou. Ela crê, porque é difícil, irmãos. Você hoje, no dia de hoje, ou até mesmo naquele dia que o profeta bater lá na sua porta, você ter sua última refeição e falar assim, ó, me dá sua comida, eu sou um enviado por Deus, tem que ter aquela sentir do coração, mesmo aquela unção, tá mesmo voltado com Deus, ter um coração purificado diante de Deus, né? Eu até posso comparar, que eu gosto muito dessa palavra, que eu já ministrei várias vezes aqui, do menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Ali para ele, acho que foi até mais fácil ele doar o seu lanchinho, porque Jesus já estava conhecido ali naquela multidão. As pessoas procuravam Jesus porque queriam ver os milagres acontecer, e a multidão foi se crescendo. E aí os discípulos falaram, Senhor, o que nós daremos? Já está escurecendo, já está entardecendo, o que nós daremos para essa multidão? Aí o Senhor, o discípulo chama, né, esse jovem, esse menino, e fala aqui, ó, tem 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo que você pode doar, irmãos, ainda que seja pequeno para você, pode sustentar uma nação, pode prosperar para uma grande multidão. Aleluia. Mas entrega de coração. Aleluia, se isso não estava não. Aleluia, Jesus. Não estava na palavra, mas eu vou entregar. Aleluia. Decomanaia, Deus Santo, Deus de poder e grande glória. Tem pessoas, aleluia, revela o Espírito Santo. Aleluia, que tem passado. Aleluia, Jesus. Por grande tribulação, por grande prova. Meu Deus. E tem falado, eu queria ofertar na casa do meu Deus. Eu queria dar dízimo na casa do meu Deus, mas o Senhor fala, faça isso. Aleluias. Porque no pouco você darei e no pouco eu te multiplicarei. Aleluia. Aleluias, poderoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, Deus santo e poderoso. E Elias, no versículo 13 disse-lhe, não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, depois farás para ti e para o seu filho. Você vê que as coisas de Deus, não só nessa passagem, muitas vezes nós queremos que o Senhor faz primeiro a parte dele, para que depois nós fazemos a nossa. Não é assim, não é dessa maneira.
é necessário que, ainda que somos incapazes, que ainda que fomos dar algo ao Senhor que seja pouco, faz primeiro a sua parte. Obedeça a voz do Senhor, faça primeiramente a tua parte. Porque tem pessoas que falam assim: ah, quando eu for promovida no meu serviço, ah, quando eu for abençoada, aí eu vou fazer. Não, seja generoso. Entrega primeiro a sua parte para Deus. Eu não sei o propósito de Deus na sua vida. Eu não sei o que você tem com Deus, o que você tem passado. Mas esforça-te, que Ele vai te ajudar. Aleluia. Esforça-te. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ela não mediu esforço. Ela deu tudo ali que ela tinha. E depois daquela grande seca, que diz que foi um tempo muito grande, foi um período muito grande de seca, não faltou farinha. Não faltou azeite naquele lar. Não faltou alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas a palavra também diz que passou um tempo, o filho dela adoeceu e veio a falecer. Ela fez a vontade do Senhor, mas o filho dela veio a falecer. Então, ela, como eu falei aqui, Satanás não desiste de nós. Ele vai fazer de tudo que ele ache que você perdeu, que Deus não é na sua vida. Mas continua orando e continua crendo. Então no versículo 18 diz: então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade? Matares o meu filho? Louvado seja Deus. E a palavra diz que Elias entrou dentro daquele quarto e orou e profetizou. Aleluia. E assim o Senhor ouviu a voz do profeta. Glória a Deus. Aquilo, irmãos, que parece morte para você, que não tem mais jeito. Obrigado, O Senhor Deus. fala: continua me buscando, continua orando, porque o mesmo Deus que agiu na vida da viúva, Ele está agindo na sua vida também. Continua perseverando, continua jejuando, continua orando. Louvado seja Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, que também diz aqui na palavra, no versículo 24. E o menino ressuscitou. Então a mulher disse a Elias: nisso, conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Honra e glorifica o vaso do Senhor. Reconheça que Deus é Deus em vaso. Porque eu vou te falar, não é fácil hoje. Você está aí, eu sei, e nem eu estar aqui. Como a gente está falando, o inimigo não desiste. Mas eu vou falar uma coisa: assim como aquelas ondas iam tomar aquele barco dos discípulos, e o Senhor chegou, os discípulos chegou com o Senhor do outro lado, é assim na sua vida também. Glória a Deus. Aleluia! Glorifica o nome santo do Senhor. Você vai chegar do outro lado. Aleluia, Jesus, Deus Santo. E você vai dizer: valeu a pena ser um projeto do Senhor. Eu creio que essa viúva, ela glorificou o nome santo do Senhor por tudo que ela passou. A gente não entende agora, mas a gente entenderá depois. Aleluia! E depois que nós tomamos a vitória, a posse de tudo isso, nós vamos falar: valeu a pena. Eu já passei por situações assim. Obrigado, Falei: Deus. meu Deus. Mas o nome santo do Senhor, glória a Deus, foi honrado e glorificado. Aleluia, Jesus. Ainda que eu não merecesse. Ainda que eu não merecesse. Que muitas vezes a gente é falho. Como eu falei, às vezes a gente deixa os olhos carnais e falamos: meu Deus, Meu Deus. eu acho que eu não vou conseguir não, Senhor. Mas amém. Eu vou esperar só a morte chegar. E aonde que a gente pensa dessa forma, é onde o Senhor vem com grandes providências sobre a nossa vida, como na vida da viúva. E na sua vida não é diferente. Deus, Ele está entrando com grande providência
na sua vida. Aleluia. Creia, portas estão se abrindo nessa noite. Aleluia. A farinha. O que você precisa? O que vem ser esse azeite na sua vida? O que vem ser essa farinha? Vai se multiplicar. Aleluia, Jesus. Está fazendo a sua parte? Está sendo obediente? Colocando a sua fé em ação? Só aguarde no Senhor. O Senhor está chegando já com a sua providência. Aquilo que parecia morte, gente, a viúva já era uma pessoa, viúva já fala, vem de um luto, vem de tristeza, não tem o que comer, ainda seu único filho que ela tinha, que ela estava lutando, vem falecer. Mas ela foi e confessou. Irmãos, louvado seja Deus. Sabe quem ela procurou? O profeta. Para quem você tem que procurar? Quem você tem desabafado o seu problema? É pro pastor? É pro diácono? É para as pessoas que têm uma palavra de Deus para você nessa noite? Que tem uma palavra a falar que Deus fez na vida da viúva, Ele vai fazer na sua vida? Ou você tem desabafado com quem não tem nada para te dar? Com a tua vizinha? Com o seu parente? O Senhor fala: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Aleluia, Jesus. É Ele que vai te dar a vitória. É Ele que vai te abençoar. Creia nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, Deus poderoso. Irmãos, eu só gostaria também de deixar só um versículo sobre essa palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Assim, que é verdade mesmo, em João 4, capítulo 4, versículo 4. Uma palavra muito conhecida. O Senhor manda falar para fechar. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Guarda essa palavra. Maior é o que está em você. Você já é vencedor. Não deixe as vozes ao contrário falar que você está tudo perdido, que você já perdeu, que já morreu. Não. Continua crendo e continua orando, porque grande será a vitória do povo de Deus. E grande será o testemunho. Aleluia, que você vai ainda dar aqui nesse altar, honrando e glorificando o nome santo do Senhor. E eu agradeço, irmão, essa oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor nessa noite.